Olá, continuando com o nosso curso de pré-cálculo, esse é o primeiro vídeo da aula 9. Na aula 9 nós vamos abordar o capítulo 13, intitulado Álgebra de Funções e Funções Inversas, nesse livro aqui. Nesse vídeo especificamente nós vamos falar de operações algébricas com as funções e uma operação especial que é a função composta, ou composição de função. Bom, dado que você pode somar expressões algébricas, subtrair expressões algébricas, multiplicar e até dividir, é nada mais natural do que você somar e subtrair e dividir e multiplicar funções que são definidas por expressões algébricas, né? Então, se f é descrita por uma expressão algébrica e g é descrita por uma expressão algébrica, a soma das duas funções, f mais g, é descrita pela soma das duas funções algébricas, né? Então, por exemplo, se f é descrita pela expressão algébrica x ao quadrado e a g tem essa lei de formação aqui com essa expressão algébrica, então a função f mais g, então essa é a lei de formação da função f, essa é a lei de formação da função g e essa daqui é a lei de formação da função f mais g. Quando você tem uma função, além da lei de formação, é necessário que você informe o domínio da função, né? Então, eu já tinha dito, quando eu falei de função, que nem sempre a gente escreve o domínio explicitamente, porque às vezes ele está definido implicitamente como sendo os valores das variáveis que aquela expressão algébrica está definida. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o domínio são todos reais. Nesse caso aqui, são todos os números que fazem com que x mais 1 seja maior ou igual a zero. Ou seja, x maior ou igual a menos 1. E a pergunta é, qual é então o domínio dessa nova função formada? É a interseção dos domínios, ou seja, aqui pode todos os valores de x, aqui só pode x maior do que menos 1. Mas quando você trabalha com a soma, o domínio dessa nova expressão são todos os valores de x maiores que o menos 1. Né? Ou seja, a interseção do domínio dessa com o domínio dessa. Do mesmo modo, você consegue fazer a diferença de duas funções. Então, a função f menos g, a lei de formação dela é x ao quadrado menos x mais 1. E o domínio de f menos g também é a interseção dos dois. Ou seja, o valor o x, né, ele precisa pertencer aos domínios de cada uma das funções que eu estou combinando. E o produto é x ao quadrado raiz de x menos mais 1. E o domínio do produto, fg, é dado por x pertencente a mesma coisa, menos 1 até o mais infinito. Certo? Agora, quando você tem a divisão, o quociente de duas funções, não muda tanta coisa assim. F sobre g é a função que tem a lei de formação f de x dividido por raiz de x mais 1. A diferença é que agora o domínio dessa nova função formada, ou seja, f sobre g, não é somente a interseção das duas. Eu preciso, além disso, garantir que a função que está aqui embaixo, eu tenho que excluir o que faz ela ser zero, ou seja, o valor que zera isso daqui. Então, o domínio dessa função aqui vai ser x pertencente ao, começando no menos 1 e indo até o mais infinito. Mas perceba que agora eu coloquei aqui um parênteses aqui para indicar que o menos 1 não está mais incluso, porque o menos 1 zera isso daqui e o zero não pode aparecer no denominador. Já nessa outra aqui, em que eu estou dividindo g por f, a lei de formação é x mais 1 e aqui embaixo x ao quadrado. E quando eu vou escrever o domínio dessa função g sobre f, eu tenho que garantir que no denominador não apareça zero. Então, o x não pode ser zero. Então, eu pego a interseção dos dois domínios, ou seja, seria do menos 1 até o mais infinito, só que eu tenho que remover o zero. Então, eu paro aqui, excluo o zero, união com, começando no zero e indo até o mais infinito. Essa exclusão é necessária para que não apareça o zero no denominador. Então, bom, é só isso. Você pode operar com funções e você tem que prestar um pouco de atenção no domínio, especialmente quando você está dividindo funções. Além das 4 operações básicas, no caso de funções, é possível você definir uma outra operação nova que não existe para número. Essa aqui é uma operação realmente nova.
A operação de função, de composição de função. Porque função permite que você coloque uma função como variável para outra função. Ou seja, quando você tem, por exemplo, nessa daqui. Quando você tem isso daqui, o que é f de 1? É 1 ao quadrado menos 1. Onde tem x, você coloca 1. F de 2, onde tem x, você coloca 2. F de A, onde tem x, você coloca A. Então, surge a ideia e a possibilidade de eu fazer f de g de x. Ou seja, onde tem x, eu coloco g de x. Nessa expressão algébrica, onde tem x, eu coloco toda a f de x. Então, eu posso pegar a g de x inteira e colocar aqui dentro. Então, assim, eu tenho a composição das duas funções, f de g de x. Claro que isso é uma coisa que não se pode fazer com número. Então, essa operação ela é uma nova operação que surge no contexto de função. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, f de g de x, aquela que eu estava fazendo ali, f de g de x, é onde tem x, eu coloco g de x. Só que g de x é raiz de x. Então, isso aqui fica x menos 1. Nesse caso aqui, você tem g de f de x. Ou seja, você pega a função g e onde tem x, você coloca f de x. Raiz de f de x é x ao quadrado menos 1. Então, essa daqui é f de g de x. E você pode, inclusive, compor a função com ela mesma. O que é f de x? F de f de x é a função f, ou seja, x ao quadrado menos 1. Onde tem x, eu coloco f de x, ou seja, f de x ao quadrado menos 1. Só que f de x é o x ao quadrado menos 1. Então, isso daqui vai ser x à quarta menos 2 vezes x ao quadrado. E aí vai aparecer ali um mais 1, e aí com menos 1 vai dar só isso daí, né? Então, façam uma conta aí para conferir. Mas para aqui. E g de x é a função g, onde tem x, eu coloco g de x. Só que g de x é raiz de x. Então, a raiz da raiz de x, quer dizer, você tem x elevado a meio elevado a meio, é x elevado a meio vezes meio, que é x elevado a 1/4. Isso aqui é a raiz quarta de x, certo? Então, veja que você gera funções bem diferentes. Quando a gente aprendeu as operações lá no início, na primeira aula, a gente viu lá que tinha todas as propriedades, comutatividade, associatividade e tal. É interessante você voltar lá naquela aula e pensar sobre essa operação aqui. Por exemplo, uma coisa que chama a atenção é que ela não é comutativa, diferente da soma e da multiplicação. Quer dizer, f bola g é diferente de g bola f. Observe que f bola g, nesse exemplo aqui, é x menos 1. Já o g bola f é raiz de x ao quadrado menos 1. Inclusive, são bem diferentes as duas funções. Então, se eu trocar a ordem da composição, isso faz muita diferença no resultado. Agora, uma outra coisa que você precisa tomar cuidado é o seguinte. Para você saber a função, ou seja, para você saber quanto que é a função f bola g, a gente lê assim, né? Não basta você dar a expressão algébrica. Você precisa me dizer qual é o domínio de cada uma dessas funções. Para você entender o domínio da função composta, primeiro lembre do domínio da função normal. Como era? Você tem um conjunto chamado domínio daquela função que você está trabalhando, domínio de f, e nesse conjunto você tem uma série de elementos. Por exemplo, você tem aqui um dos elementos que é o x. Então, quando você pega este elemento e o submete a essa regra de formação da função, ou seja, você tem aqui uma expressão algébrica que transforma esse valor x em outro, né? Então, por exemplo, quando você tem x ao quadrado, ele transforma o 2 em 4, ele transforma o 4 em 16. Então, isso daqui é uma operação que transforma esse valor em outro. E esse valor obtido é a imagem de f. Quer dizer, este número entra em f
é transformado por f e gera como resultado um determinado valor que se encontra na que a gente chama de imagem de f. Então, esses dois valores aqui, eles são mapeados um no outro via lei de formação. Então, no domínio, não pode haver um número que não pode entrar nessa lei de formação. Então, por exemplo, se essa lei de formação for raiz quadrada de x, aqui no domínio não vai poder ter menos 1, porque para ter menos 1, esse menos 1 teria que entrar dentro da raiz para poder descobrir qual é o y correspondente a ele. Então, é assim que funciona essa relação entre domínio e imagem. Quando você tem f de g de x, a variável que vai ser colocada na expressão de f é o resultado de g de x. Ou seja, o que vai servir de entrada aqui, nessa expressão algébrica, vai ser o que sair de g, ou seja, a imagem de g. Agora, só que a imagem de g de x, ela vem sendo gerada por g de x. Esse número, que é o domínio de g, ele entra na expressão de g, dá como resultado um determinado valor y, e esse valor y entra em f para dar como resultado a imagem total, o resultado final da conta f de g de x. Então, para esse processo todo, ou seja, para o x que entra aqui, que é o que está aqui, e ao resultado final, que é esse y aqui, qual que é o percurso que faz? O valor x tem que sair do domínio de g para poder ser capaz de ser processado pela função g, dá um resultado, e esse resultado tem que ser capaz de ser colocado na expressão de f de x para poder gerar o resultado. Então, qual que é o domínio de f de g de x? É um subconjunto do domínio de g. Por que um subconjunto? Porque precisa ser do domínio de g, porque primeiro ele vai entrar em g para o resultado entrar em f. Só que eu digo que é um subconjunto porque pode acontecer de quando você pegar esse valor e colocar em g, o resultado ser tal que você não pode colocar aqui dentro. Um exemplo simples é essa daqui, né? Se o f de x for raiz de x e o g de x for x menos 1, no domínio de g de x estão todos os reais. Qualquer número real eu posso colocar aqui sem problema nenhum. Só que não vai ser todos os números reais que eu vou poder colocar aqui, obter um resultado e jogar aqui dentro. Observe, por exemplo, que o número 0, quando ele é colocado em g de x, ele dá como resultado o número menos 1. E o número menos 1 não pode entrar em x. Então é assim que você faz a análise. O domínio de f de g de x, você pega o domínio de g e ao domínio de g você aplica a restrição de que o resultado, quando você coloca em g, tem que estar no domínio de f. Vamos ver isso nos exemplos lá que eu tinha trabalhado. Bom, então quando você vai olhar o domínio dessas expressões, você não olha para a expressão diretamente. Porque se você olhar para cá, esse f bola g, a expressão é x menos 1. Então, x pode ser qualquer coisa, aparentemente, né? Porque qualquer x, essa expressão algébrica aceita. Só que não é assim que você faz a análise do domínio no caso da função composta. Como essa expressão aqui foi obtida pela composição dessas duas, você tem que olhar para o domínio das funções que foram compostas. Então, o domínio de f de x são todos os reais e o domínio de g de x são todos os números maiores que zero, incluindo o zero, né? Porque raiz de x, o x pode ser zero e maior do que zero, só não pode ser menor do que zero. Então, quando você vai fazer o domínio dessa primeira aqui, por exemplo, f de g de x, o x que você coloca aqui, ele primeiro entra em g, então ele tem que estar dentro do domínio de g. Então, o domínio que você vai escrever aqui é um subconjunto do domínio de g. Agora, eu não pego, ou pelo menos não necessariamente, eu pego todo o conjunto, todo o domínio de g. Eu pego somente aqueles que estão no domínio de g, cujo resultado são aceitáveis dentro da função f. Entretanto, como a função f aceita qualquer valor, então eu não tenho esse tipo de restrição. Então, o domínio de f bola g é de 0 até o mais infinito. Repito, embora você olhando para cá, pareça que o x pode ser qualquer coisa. Aí nessa outra aqui, por exemplo, você vai pegar, o x entra primeiro em f. Então, o domínio vai ser um subconjunto do domínio de f.
você vai ver que eu não vou poder usar valores de f que quando eu coloco aqui, esse número fique negativo, porque o g só aceita números positivos. Ou zero, né? Então esse daqui eu posso aceitar 1 ou números maiores que 1, e eu posso aceitar menos 1 ou números menores que menos 1, mas não fora disso. Então o domínio de g bola f é todos do menos infinito até o 1, incluindo, ou até o menos 1, incluindo o menos 1, união com todos começando no 1 para frente. Você pode fazer a seguinte análise também. Você vê quais são os valores que essa expressão aceita, a expressão final. A expressão final aceita esses valores aqui. Aí você pega desses valores aqui e vê a interseção com o domínio de f. Só que nesse caso, como o domínio de f são todos os reais, então você pega exatamente esse conjunto aqui. Quando a função é combinada consigo mesma, então você tem isso daqui. Então você vai pegar todo o domínio de f, só que o resultado tem que ser aceitado por f. Mas como f aceita qualquer coisa, então o domínio aqui vai ser todos os reais. Nessa outra aqui, o domínio vai ser o mesmo domínio de g, porque eu tenho que pegar o domínio de g e ver cujo resultado pode ser colocado dentro de g de novo. Só que quando você coloca qualquer valor aqui em g, os resultados vão ser valores positivos. A imagem de g são os valores positivos. Como toda a imagem de g são valores positivos e toda a imagem de g vai ser acessível, então eu não tenho que limitar o domínio de g. Então, isso aqui. Vejamos mais alguns exemplos. Considere essa função e essa função g. Aí a pergunta é para você calcular a composição f bola g, depois g bola f, depois f bola g bola f. Seria interessante que vocês pausassem o vídeo, tentassem fazer e só depois olhassem o que eu vou fazer, tá? Como eu já dei a explicação, vocês devem ser capazes de fazer isso. Não é interessante para vocês simplesmente ver ou resolver. Bom, se você já despausou o vídeo, como é que você calcula essa expressão? Essa expressão é o seguinte, você vai fazer f de g de x. Isso é a função f, ou seja, x ao quadrado menos 1, né? Alguma coisa ao quadrado menos 1. Agora, esse alguma coisa ao quadrado, que é o x ao quadrado, onde tem isso daí, eu vou colocar g de x. Só que g de x é 1 sobre x menos 1. Então, essa vai ser a minha expressão. Isso aqui vai ser estando o mesmo denominador. Em cima eu fico com esse x menos 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Por causa desse sinal negativo que está aqui, esse aqui vai ficar negativo, esse aqui vai ficar positivo, e esse último aqui vai ficar negativo. Então, quando eu combino com esse 1 que está aqui, esse 1 aqui vai sumir. Então, em cima, eu vou ficar com menos x ao quadrado mais 2x. E embaixo, eu fico com x menos 1 ao quadrado. Para ver o domínio dessa função, eu tenho que olhar para o domínio das funções que originaram ela, né? Então, o domínio de f são todos reais e o domínio de g são todos os reais, excluindo o 1. Então, do menos infinito até o 1, pula o 1 e continua até o mais infinito. Então, como é que vai ser o domínio dessa daqui? O domínio dessa daqui, eu vou pegar um subconjunto do domínio de g, ou seja, dos domínios de g, quais podem ser colocados aqui? Todos do domínio de g podem ser colocados aqui nessa expressão. Então, assim sendo, eu pego todo o domínio de g. Esse é o domínio de f bola g. Nessa outra aqui, vamos encontrar primeiro a expressão da função composta. G bola f. G bola f, eu pego a função g. Veja, essa daqui é a estrutura da função g. A função g ela é 1 sobre o que vai ser colocado menos 1, né? X menos 1. Então, aqui, ó, 1 sobre x menos 1. Eu deixei no ponto para ser preenchido pelo valor de x. Onde tem x, eu vou colocar f de x, né? Sim, porque isso daqui... Esqueci de escrever. Isso aqui é a mesma coisa que g de f de x.
Então, em G, onde tem x, eu coloco f. E quem é f? F é isso daqui. Então, onde tem x, eu coloco f, que é x ao quadrado menos 1. Feito isso, agora eu só faço essa conta e encontro que a expressão de g bola f é 1 sobre x ao quadrado menos 2. E como é que você analisa o domínio? Mesmo esquema, você vai pegar o domínio de f, ou seja, todos os reais, e um subconjunto de f, que pode ser colocado aqui. De todos os reais, que são o domínio de f, os que podem ser colocados aqui são todos aqueles diferentes de raiz de 2 e menos raiz de 2, né? Se o x for raiz de 2, vai zerar no denominador, e se o x for menos raiz de 2, também vai. Então, vou pegar qualquer valor tirando esses valores. Ou seja, o domínio de g bola f é todos os valores desde o menos infinito até o menos raiz de 2. Para aqui, para excluir ele. Começa no menos raiz de 2 sem incluir ele, vai até o raiz de 2, pula o raiz de 2, continua do raiz de 2 até o mais infinito. E aqui é um bom momento para você observar a não comutatividade da operação. Observe que quando eu troco a ordem, faço f bola g ou g bola f, muda completamente, muda a expressão, muda o domínio, muda tudo. E nesse último exemplo aqui, vale um comentário sobre as propriedades da função composta. Eu vou tratar disso no próximo vídeo, que é onde entra o assunto de função inversa. Mas, só antecipando aqui, a função composta, por ser uma operação binária, vocês se lembram lá da aula de preliminares, né, de operações binárias? Então, a função composta é uma operação binária, porque você faz 2 a 2, assim, ó. Você pega f de g de x. Então, quando você tem 3 assim, você tem que decidir se você vai fazer primeiro essas duas ou primeiro essas duas. Acontece que a composição de função ela é uma operação associativa. Então, tanto faz você associar esses dois primeiros e depois compor com essa daqui, ou você compor essa daqui com o resultado da composição dessas duas. Em outras palavras, eu posso pegar a função f bola g e onde tem x eu coloco f, assim, ou eu posso pegar a função f e onde tem x eu boto g bola f, vai dar a mesma coisa. Como a gente tem calculado aqui o f bola g e o g bola f, a gente pode fazer as contas e ver que está a mesma coisa. Bom, deixa eu ganhar algum espaço e levar isso aqui para a próxima página. Eu anotei aqui o resultado do f bola g de x, que a gente tinha calculado. F bola g deu isso aqui, né? Então, esse aqui é o resultado do meu cálculo anterior. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu posso fazer o f bola g de x, onde tem x eu coloco a f, ou seja, associar essa aqui primeiro. F bola g de x, onde tem x eu coloco f. Certo? Lembrando que f de x é x ao quadrado menos 1. Então, essa daqui é a expressão obtida quando eu combino essas duas aqui primeiro, certo? Vejamos como é que fica quando eu combino essas duas aqui primeiro. Ou seja, quando eu pego f de x e onde tem x eu coloco g bola f. Lembrando que o g bola f é isso daqui que tinha sido dado naquele cálculo que a gente tinha feito antes, né? Aqui. Aqui. Então, o f de x é x ao quadrado menos 1. E a ideia é onde tem x eu colocar g bola f. Então, onde tem x no f, eu coloco essa expressão. X à quarta menos 4x ao quadrado mais 4. Você veja que esse resultado deu o mesmo que nós tínhamos obtido antes, quando nós fizemos a combinação de uma maneira diferente. Ou seja, se eu associei os dois primeiros, ou se eu associei os dois últimos, isso não vai dar no mesmo. Claro que isso aqui é só um exemplo, não serve de demonstração, mas isso sempre vai acontecer. Ou seja, a função composta, a composição de função é uma operação que respeita a associatividade. Então, tanto faz o modo como você faz, como eu acabei de mostrar, o importante é que o resultado dá esse daqui. Então, esse f bola g bola f é a conta essa daqui. Deixa eu só escrever desse jeito aqui, fica um pouco melhor para os nossos propósitos, né? Lembra que aqui embaixo tinha isso daqui e eu espalhei para ficar isso.
eu voltei para ficar nesse formato que vai ser mais interessante para analisar o domínio. E esse é o domínio de f, bola g, bola f. Então, já que introduzimos aqui uma operação nova, que é a função composta, a composição de função, na próxima aula nós vamos falar de um desenvolvimento em torno disso, né? Porque eu já comentei com vocês que essa operação ela não é comutativa e já comentei com vocês que ela é associativa. E a outra propriedade que nós vamos tratar ela admite um elemento neutro, ela admite um elemento inverso, e é disso que nós vamos tratar na próxima aula. Que trata de função inversa, que é justamente o elemento inverso admitido pela essa operação de composição de função. Então, até lá.